1 Crônicas 17, no versículo 7 apenas. Nesta noite eu quero falar um pouquinho com você sobre transformação, sobre mudança de vida, mudança de situação, mudança de nível, mudança de patamar, mudança espiritual, mudança de caráter, mudança de personalidade. E 1 Crônicas 17, 7, o Espírito Santo diz: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. Tomei-te da malhada, te tirei de trás das ovelhas, para que você fosse príncipe, para te fazer príncipe, para te tornar príncipe sobre o meu povo de Israel. Deus, Ele está falando sobre uma mudança, está falando sobre uma transformação. E Deus é tremendo, porque no momento que você responde a um chamado do Espírito Santo, Ele te transforma instantaneamente. Ah, pastor, isso não é verdade. Eu continuo pobre, eu continuo tendo dificuldade no emprego, eu não tenho uma faculdade, não tenho uma profissão definida, eu estou com problemas lá na família, problema no casamento, enfim, não importa o que qualquer um ou todos nós estejamos passando. O que eu quero te dizer é que Deus instantaneamente te transformou no momento que você disse sim a Jesus Cristo. Davi recebeu uma transformação na vida dele. O Senhor fala: você era um pastorzinho de ovelhas. Deus não usa um termo pejorativo, pastorzinho é por minha conta. Você era um pastor, que naquele tempo era considerada a pior profissão, a profissão mais baixa, o nível mais baixo. Não sei e nem quero fazer nenhuma comparação com os dias de hoje, mas é o que Davi era. Cuidava de ovelhas, fedia ovelhas, pegava calor de mais de 40 graus durante o dia e pegava temperaturas próximas de zero e às vezes até abaixo de zero à noite. Vamos falar a verdade, era uma profissão desgraçada. E Deus fala para ele: olha bem, Davi, presta atenção, eu te tirei de lá da malhada, de trás daquelas ovelhas, e te trouxe para o palácio real. Eu te fiz assentar, te transformei príncipe do meu povo. E o Espírito Santo está te dizendo nessa noite: eu não sei porque que você veio aqui, não sei porque eu não ia pregar, quem ia pregar era o pastor Mafra, mas o Senhor está falando no coração de algumas pessoas aqui, que você é um príncipe, uma princesa de Deus, no momento que você se converteu. Quando você experimentou, quando você teve uma experiência de conversão, Deus te transformou num príncipe, numa princesa. Pastor, pastor de Deus, eu não sou isso. Não fala, não minta para mim, pastor. Deixa eu te falar, não interessa como você se vê, como derrotado, como frustrado, como fracassado, como pecador, como traidor, não interessa. Quando Deus olha para você, Ele te vê um príncipe. Quando Deus está olhando do seu santo trono, Ele olha e fala: olha lá a princesa Jaqueline, olha a princesa Vanessa aqui,
Fabiano. É verdade. Deus olha para você e não interessa a tua situação, o teu estado, Deus já te transformou. Isso aí foi feito há mais de 2000 anos atrás. Jesus não morreu em vão na cruz, Ele morreu para que quando alguém o recebesse como Senhor, fosse imediatamente transformado em um príncipe. Assim como Ele transformou naturalmente, materialmente, Davi, um simples fedido pastor de ovelhas, no rei de Israel mais glorioso, mais poderoso de toda a história desse país, assim Ele transformou você espiritualmente. Lá no céu você não é frustrado, lá no céu você não é fracassado, lá no céu você não é traidor, pecador, mentiroso. Lá no Senhor você é santo, lá no Senhor você é príncipe, porque Deus já fez isso já foi feito. Não interessa o que você pensa, você precisa passar a crer nisso. A gente poderia olhar um pouco aqui para as vitórias que Deus deu e as transformações que Ele produziu na vida natural de Davi, mas não é esse o foco do Espírito Santo nessa noite. O foco do Espírito Santo nessa noite é que você entenda que perante Deus você já foi transformado. Amém? Glória a Deus. Agora a segunda parte. O que eu tenho que fazer, pastor, para eu viver diferente? Porque eu me vejo totalmente o contrário do que o Senhor está falando. Eu quero falar para você de transformação. Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos significa que não é Deus que te transforma. Ele fala: se transforme, renove a tua mente. A palavra metanoia, meta, mudança, noia, mente. Noia não é quem fuma crack, é mente em grego. Mas tem a ver, se uma outra hora que tiver tempo, eu vou explicar por que esse noia do quem fuma crack tem a ver com noia de metanoia. Metanoia é a palavra traduzida no Novo Testamento do grego para arrependimento. Quando está escrito arrependimento no Novo Testamento, no original está escrito metanoia, que significa meta, transformação, noia, mente, mudança de mente. Quer dizer, a tua mente quer que você vá para esse lado e você vai para esse. Mudança de mente, mente transformada. Transformai-vos, metamorfose. Metamorfose é a mudança de forma, tomar outra forma. Metamorfose, morfos é forma. Então a mudança de forma, ela passa pela mudança de mente. Transformai-vos, metamorfose, através da metanoia, a transformação da mente. Quando você se converte para Deus, você já mudou. Ele não está te acusando mais, Ele não está dizendo mais: mas olha só, quem faz isso é o diabo. O diabo fala: olha, mas você mente. Ah, você era um maior mentiroso, você era adúltero, você era fornicador, você era ladrão, você era corrupto, você enganava, você era promíscuo. Isso é o diabo que fala. Deus, no momento que você fala: Senhor Jesus, eu te recebo, eu considero que eu não tenho capacidade nenhuma de me salvar, eu sou totalmente impuro, pecador e preciso do Senhor. Neste momento você leva não vou dizer um balde, nem um barril, você leva um tambor de 1000 litros de um sangue precioso, imaculado, poderoso sobre a tua vida, e você se transforma. E a partir daquele momento que aquele sangue desce e te lava, Deus olha para você
você como se ele tivesse uma lente na frente, e essa lente tem a forma de cruz, e ele vê um príncipe e vê uma princesa transformado. Aí ele espera de você uma, diga comigo, metanoia, mudança de mente, transformação de mente. E a palavra diz, o apóstolo Pedro diz que você é rei, sacerdócio real, sim ou não? O apóstolo Paulo, ungido pelo Espírito Santo, em Romanos capítulo 5, verso 17, ele fala que você reinará como rei em vida, sim ou não? O apóstolo João, ungido pelo Espírito Santo na ilha de Patmos, quando ele teve a visão do Apocalipse, ele diz que Deus nos fez o quê? Reis, sacerdotes. Como que Deus te vê, querido? Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que Ele te vê? Deus te vê como um rei, como um príncipe, como um sacerdote. Mas aí depois Ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele diz: pensai nas coisas do alto onde Cristo vive. O apóstolo Tiago disse: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Quer dizer, mente no alto, transformação de mente. O grande cantor, sempre se escandalizam comigo porque eu faço essas citações, pastor. Você é muito bem-vindo com a sua esposa aqui nessa noite. Obrigado pela tua presença. O grande cantor e compositor baiano, considerado idolatrado no rock nacional, chamado Raul Seixas. Eu não sei se ele foi salvo, porque eu não sou Deus. Se você olhar para o que a Bíblia diz e pelas coisas que ele falou, ele não foi salvo. Mas a salvação pertence ao Senhor, diz a Bíblia. Não sei, ninguém pode julgar. E numa das suas músicas ele disse: e esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter aonde ir. Entendeu? Esse caminho que eu mesmo escolhi para mim é muito fácil de segui-lo, porque não tem para onde ir. Para qualquer lugar que eu vou, eu estou indo no caminho certo. Você está me entendendo? Requer uma mudança de mente, requer uma transformação, uma metanoia, uma metamorfose de pensamento. Pensar nas coisas do alto. O apóstolo Paulo, ungido pelo Espírito, ele diz: vós tendes a mente de Cristo. Amém? Pastor, mas eu penso em pornografia. Pastor, eu penso às vezes em falar palavrões. O apóstolo Paulo falou que você tem a mente de Cristo, querido. Ele não fala assim: olha, ore, jejue 40 dias e 40 noites, para que você um dia venha ter a mente de Cristo. Ele diz: mas vós tendes a mente de Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu vou encerrar. Hoje eu não trouxe anotação, e se eu ficar falando, eu vou ficar falando a noite inteira. Mas eu quero encerrar contando a história de um homem de Deus que se tornou muito sábio. E ele se tornou muito sábio, já estava com a idade avançada, e ele reuniu os seus amigos que o admiravam, que gostavam dele. Eu louvo a Deus pelos meus amigos em Cristo, pelos irmãos em Cristo que eu tenho aqui. É ruim citar nomes, mas representando todos os amigos que eu tenho em Cristo, cito o pastor Emerson, o pastor Mafra,
Vontade de citar todo mundo, né? Belei, uma pessoa que tem me honrado demais, também são amigos, são irmãos que estão em Cristo, que estão suportando a gente. Graças a Deus pela vida deles. E esse homem sábio, homem de Deus, já experiente, chamou seus amigos, reuniu seus amigos, falou: ó, estou velho. Daí um amigo dele completou e falou assim: e sábio também. E ele continuou ouvindo o que o amigo estava dizendo. O amigo disse assim: olha, nós sempre vimos você orando, vimos que você sempre orava muito, e durante todo esse tempo que você vive, que nós te conhecemos, durante todos esses anos, a gente via você orando. E eu queria fazer uma pergunta: o que você orava tanto, o que você conversava tanto, o que você perguntava e falava tanto com Deus? E ele disse assim: olha, no começo eu era jovem e eu tinha aquele entusiasmo da juventude, todo aquele gás, e eu orava muito para Deus, e eu falava para que Deus, Ele me desse força para que eu pudesse mudar a humanidade. Era o que eu pedia para Ele. Aí o tempo foi passando, aos poucos eu fui percebendo que eu não estava conseguindo, que aquilo era impossível para mim. Então eu mudei a minha oração e eu passei a pedir que Deus, Ele me desse força, mas não para mudar a humanidade, que eu pudesse mudar aquelas pessoas que estão próximas de mim, que estão ao meu redor. Agora já estou velho, não tenho mais tanta força, e muitas coisas que pareciam complicadas se tornaram muito mais simples, e a minha oração também se tornou mais simples. E agora eu mudei minha oração, tenho orado, tenho pedido a Deus que aquilo que eu devia ter pedido já lá atrás, desde o começo, desde que eu era jovem, eu fazia a oração errada, eu devia ter pedido outra coisa para Deus, eu devia ter pedido. Aí o amigo dele interrompeu e falou: mas o que você pede hoje para Deus? O que você devia ter pedido? Ele falou: olha, eu peço que Deus me ajude, que eu consiga mudar a mim mesmo. Amém. Glória a Deus. Amém? Fique de pé. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. A maior batalha que você luta é contra você mesmo. Não é contra o diabo, não é contra os teus inimigos. A maior batalha é a batalha interior. A batalha que você luta é contra você mesmo. O inimigo mais difícil de ser derrotado chama-se eu mesmo. E eu não sei o que você precisa mudar, mas o Espírito Santo queria te falar essa palavra nessa noite. Em primeiro lugar a mim, não te falar, mas nos falar em primeiro, começar por mim. E Ele está falando, e Ele já falou. O que é necessário mudar? Deus já mudou a tua situação, já te mudou. Você já é príncipe. Deus já te vê como príncipe, príncipe fulano de tal, príncipe João, princesa Maria, etc, etc. Mas você, o que você precisa mudar na tua mente? Você precisa se enxergar como príncipe e andar como príncipe. Você precisa se ver como santo e andar como santo. Sede santos porque eu sou santo. O Espírito Santo está nesta noite, no nosso meio, passeando, soprando no teu ouvido, soprando a palavra sobre o teu coração, falando ao teu espírito que uma metanoia é necessária, que uma transformação, que uma mudança de mente, que uma mudança de coração, que uma mudança de direção é necessária, porque Deus já mudou, Ele já fez, Ele já morreu na cruz, Ele já verteu o sangue dele sobre você, já te lavou, já te limpou e já te exaltou como príncipe. Mas a
nossa mente precisa ser mudada, precisa ser renovada, precisa pensar nas coisas do alto, precisa ter a mente de Cristo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, sopra nesse lugar, sopra nesse lugar, sopra as tuas maravilhas como já foi